nome de Heitor Montenegro era sussurrado nos corredores do poder com uma mistura de medo e admiração. Aos 48 anos, ele não era apenas um empresário, era uma força da natureza, um titã do mercado imobiliário que havia esculpido o horizonte da metrópole com aço, vidro e uma ambição implacável. Seus arranha-céus perfuravam as nuvens como monumentos à sua própria grandiosidade, cada janela refletindo a imagem de um homem que via a cidade não como um lar para milhões, mas como seu tabuleiro de xadrez pessoal. Heitor era um homem forjado na opulência e no poder. Herdara do pai, um industrial igualmente impiedoso, um império considerável, mas fora sua própria visão fria e calculista que o multiplicara por 10. Ele não construía apenas edifícios, ele movia bairros inteiros, redesenhava mapas e, no processo, esmagava qualquer um ou qualquer coisa que ousasse ficar em seu caminho. Seus ternos, cortados sob medida na Itália, custavam mais do que o aluguel anual de muitas das famílias que ele deslocava sem pensar duas vezes. Seus sapatos de couro polido nunca tocavam o chão público, movendo-se do carpete de seu escritório no último andar para o interior de couro de seu sedã alemão, dirigido por um motorista que mal conhecia seu rosto, apenas o som de sua voz, sempre cortante e imperiosa. Para Heitor, a compaixão era uma fraqueza e o sentimentalismo um defeito de caráter. O mundo era um jogo de números, de lucros e perdas, e ele estava determinado a nunca terminar no lado vermelho da equação. Seus dias eram uma sucessão de reuniões onde ele dizimava adversários com lógica fria e ultimatos velados. Seus advogados, os mais caros e temidos da cidade, eram seus cães de ataque, prontos para explorar cada brecha legal, cada fraqueza humana, para garantir que a vontade de Heitor Montenegro fosse sempre feita. E por anos, ela foi. Políticos comiam na sua mão, juízes hesitavam em contrariá-lo, e concorrentes simplesmente saíam do seu caminho. Ele era o rei indiscutível de seu domínio de concreto e aço. Seu projeto mais recente era o mais audacioso de todos, o Complexo Montenegro, um monólito de luxo que prometia redefinir o centro da cidade. Abrangeria um quarteirão inteiro, com torres residenciais, escritórios corporativos, um shopping de grife e um hotel de 7 estrelas. Por 2 anos, Heitor, com sua eficiência predatória, adquiriu metodicamente cada propriedade naquele quarteirão. Lojas de família que estavam ali há gerações, pequenos restaurantes, prédios de apartamentos modestos, todos caíram diante de suas ofertas que eram, na verdade, ordens de despejo disfarçadas de oportunidades. Ele pagava o suficiente para que a recusa parecesse tolice, mas nunca um centavo a mais do que o estritamente necessário. Ele não negociava, ele informava, e as pessoas intimidadas por sua reputação e pelo exército de advogados a seu dispor, assinavam os papéis, empacotavam suas vidas e desapareciam, tornando-se notas de rodapé na história da ascensão de Heitor. Agora, apenas uma única propriedade restava, uma mancha de cor e vida num mar de concreto cinzento e tapumes com o logo da construtora Montenegro. Era uma pequena floricultura de esquina, um estabelecimento antigo com uma fachada de tijolos desgastados pelo tempo e uma porta de madeira pintada de um verde desbotado. Chamava-se o Jardim de Cecília. Para Heitor, era uma anomalia irritante, um erro de cálculo, o último obstáculo insignificante entre ele e a conclusão de seu plano mestre. Ele instruiu seu chefe de aquisições a resolver o problema, esperando que, em 24 horas, a escritura estivesse em sua mesa. Contudo, pela primeira vez em muito tempo, algo inesperado aconteceu. A oferta foi recusada, e depois uma segunda, mais alta, e uma terceira, acompanhada de uma carta de seus advogados. Todas foram recebidas com um silêncio educado, mas firme. A floricultura não estava à venda. A recusa foi tão absurda para Heitor que, a princípio, ele pensou ser um erro. Talvez a proprietária fosse uma senhora idosa e senil que não compreendia a situação. Ou, mais provavelmente, um espertalhão tentando inflacionar o preço, jogando um jogo perigoso com o homem errado. A frustração começou a corroê-lo. Atrasos custavam dinheiro, milhões por dia, e a imagem de invencibilidade que ele cultivava com tanto esmero estava sendo desafiada por uma loja de flores. Inaceitável. Naquela terça-feira ensolarada, Heitor decidiu que resolveria pessoalmente aquela pequena inconveniência. Dispensou o motorista a um quarteirão de distância, algo que raramente fazia, e caminhou em direção à loja. O barulho das britadeiras e o pó da demolição dos prédios vizinhos
já enchiam o ar, um lembrete constante do poder que ele exercia. Ao se aproximar, ele notou os detalhes que seus relatórios haviam omitido. A loja, embora pequena e antiga, era impecavelmente cuidada. Vasos de gerânios vermelhos transbordavam das janelas, e o aroma doce de lírios e rosas conseguia, de alguma forma, sobrepujar o cheiro de poeira e diesel. Era um pequeno oásis, um ato de desafio silencioso contra a desolação que ele criara ao redor. Ele empurrou a porta de madeira verde, e um sininho delicado soou, um som quase cômico em contraste com a cacofonia do lado de fora. O interior era ainda mais surpreendente. Era um espaço pequeno, mas vibrante, um labirinto de cores e fragrâncias. Baldes de zinco repletos de flores de todos os tipos forravam o chão e as prateleiras de madeira rústica. A luz do sol entrava por uma clarabóia, iluminando as partículas de pólen que dançavam no ar. Era um lugar que parecia pertencer a outra época, um refúgio da dureza do mundo moderno que ele tanto dominava. Atrás de um balcão de madeira maciça, coberto de fitas, tesouras e pétalas caídas, estava uma jovem. Ela não podia ter mais de 25 anos. Usava um avental simples manchado de terra sobre um vestido de algodão. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque desarrumado, com algumas mechas teimosas emoldurando um rosto que era sereno e possuía uma força tranquila. Ela estava concentrada, enrolando um buquê de girassóis em papel pardo com uma habilidade que transformava o ato simples em uma forma de arte. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, e o sorriso que ofereceu era genuíno e acolhedor. Um sorriso que não fazia distinção entre um cliente comprando uma única rosa ou um magnata vindo para destruir seu mundo. "Bom dia, posso ajudá-lo?" Sua voz era suave, mas clara, como o som do sininho na porta. Heitor ficou momentaneamente desarmado. Ele esperava encontrar um negociador astuto, um homem de negócios grisalho, não esta jovem que parecia tão intrinsecamente ligada àquele lugar. Ele recompôs sua máscara de autoridade. "Eu procuro o proprietário", disse ele, sua voz soando anormalmente alta e áspera naquele ambiente tranquilo. A jovem terminou de amarrar o laço no buquê e o colocou cuidadosamente num vaso com água. "Sou eu. Meu nome é Lívia Alves. Em que posso ser útil?" Ela o encarou com olhos castanhos que eram diretos e curiosos, sem nenhum traço da intimidação que ele estava acostumado a ver. Heitor caminhou lentamente pela loja, seus sapatos caros pisando em pétalas caídas. Ele olhou ao redor com um ar de desdém calculado. "Lívia Alves, então é você quem tem ignorado minhas ofertas generosas." Ele parou diante dela, usando sua altura e a imponência de sua presença para intimidá-la. "Acredito que tenha havido um mal-entendido. Eu não estou ignorando suas ofertas, senhor." Ela fez uma pausa, percebendo que ele não havia se apresentado. "Montenegro, Heitor Montenegro." O nome pairou no ar. Ela certamente o conhecia. Todos na cidade o conheciam. A expressão dela, no entanto, não mudou. Continuava calma, respeitosa, mas firme. "Senhor Montenegro, eu não estou ignorando. Eu simplesmente não estou interessada em vender." Heitor soltou uma risada curta e sem humor. "Senhorita Alves, acho que você não entende a situação. Não estou interessada não é uma opção. Eu estou comprando este quarteirão inteiro. Sua loja é a última peça. É inevitável. Para o senhor talvez seja inevitável. Para mim esta loja é o legado da minha avó. É a minha casa e o meu sustento. E não está à venda." Ela respondeu, sua voz ainda suave, mas com um fio de aço por baixo. Heitor sentiu uma onda de irritação. A audácia dela era inacreditável. Ele se inclinou sobre o balcão, invadindo seu espaço pessoal. "Vamos deixar as coisas claras. Tudo tem um preço. O seu sentimentalismo não vai construir o futuro desta cidade. Eu estou oferecendo R$500.000. É o dobro do que este pequeno pedaço de terra vale. Pegue o dinheiro, compre uma loja 10 vezes maior em outro lugar. Considere isso um presente." Lívia deu um passo para trás, não por medo, mas para criar distância. "Com todo o respeito, senhor Montenegro, o senhor não pode colocar um preço na história da minha família. Esta loja foi construída pelo meu bisavô. Minha avó, Cecília, trabalhou aqui até o último dia de sua vida. Cada tijolo, cada tábua do assoalho tem uma história. O senhor constrói coisas, eu entendo, mas eu preservo." O conceito era tão estranho para Heitor que ele quase riu de novo. Preservar era estagnação. O futuro era demolição e reconstrução, sempre maior, sempre mais novo. "Que nobre", ele disse, o sarcasmo pingando de cada palavra. "Mas sua nobreza está custando meu tempo e meu dinheiro."
Então, vamos tentar de outra forma. Esta é minha oferta final. 600 mil reais, em dinheiro, amanhã, e é pegar ou largar. Ele esperava que a menção de uma quantia tão grande fizesse os olhos dela brilharem, que a fizesse reconsiderar sua postura tola. Mas Lívia simplesmente balançou a cabeça. Senhor Montenegro, eu agradeço a oferta, mas minha resposta continua a mesma. O jardim de Cecília não está à venda. A paciência de Heitor se esgotou. A fachada de civilidade caiu, revelando o predador por baixo. Sua voz ficou baixa, gelada, a voz que ele usava para destruir carreiras e fechar negócios hostis. Você é jovem, senhorita Alves, e ingênua. Você acha que isso é uma negociação entre iguais. Não é. Eu sou o dono desta cidade. Você tem duas opções. Sair daqui com 600 mil reais no bolso ou sair daqui sem nada, porque eu lhe garanto, se você continuar a me desafiar, eu tornarei sua vida tão insuportável que você vai me implorar para comprar este lugar por uma fração desse valor. Inspeções sanitárias, problemas de licença, barulho de construção 24 horas por dia. Eu tenho recursos que você nem pode imaginar. Pense bem na sua decisão. A ameaça era clara, brutal e direta. Era a tática que nunca falhava. Mas, para sua total surpresa, Lívia não recuou. Em vez disso, ela se endireitou e, pela primeira vez, ele viu uma centelha de fogo em seus olhos calmos. Isso foi uma ameaça, Sr. Montenegro? Isso foi um conselho, ele retrucou. Um conselho de um homem que sempre consegue o que quer. Lívia contornou o balcão e caminhou até a porta, abrindo-a. O som do sininho pareceu um chamado para a batalha. Então aqui está o meu conselho para o senhor, disse ela, sua voz agora ressoando com uma força que o pegou desprevenido. Esta loja não é apenas minha, ela é parte desta comunidade. As pessoas vêm aqui para celebrar nascimentos, lamentar perdas, para encontrar um pouco de beleza em dias difíceis. O senhor pode ter dinheiro e poder, mas o senhor não entende o valor das coisas que realmente importam. Agora, por favor, peço que se retire. O senhor está afugentando os meus clientes. Heitor ficou paralisado por um segundo. Ninguém em sua vida adulta jamais havia falado com ele daquela maneira. Ninguém jamais o havia dispensado como se ele fosse um incômodo. Ele olhou para o rosto dela, para a determinação inabalável em seus olhos, e viu algo que não via há muito tempo. Alguém que não tinha medo dele. A raiva que sentiu era fria e profunda. Ela não havia apenas recusado sua oferta. Ela o havia desafiado, o havia julgado. Ele caminhou até a porta, parando a centímetros dela. Você cometeu um grande erro hoje, senhorita Alves. Um erro que você lamentará por muito tempo. Ele saiu da loja sem olhar para trás, a porta se fechando suavemente e o som do sino marcando o fim de seu encontro. Do lado de fora, de volta ao seu mundo de poeira e poder, Heitor Montenegro sentiu uma fúria que não era apenas sobre negócios, era pessoal. Aquela florista humilde, com seu discurso sobre comunidade e história, havia declarado guerra, e ele, o dono da cidade, iria ensiná-la o que acontece com aqueles que ousam desafiar um rei em seu próprio reino. A batalha pelo Jardim de Cecília havia apenas começado. Heitor Montenegro entrou em seu carro com a fúria contida de um vulcão prestes a entrar em erupção. O interior de couro e madeira polida, normalmente um santuário de tranquilidade e controle, pareceu subitamente claustrofóbico. Ele bateu a porta com uma força que fez o motorista, um homem treinado para ser invisível, sobressaltar-se. Para o escritório. Agora, Heitor rosnou, a voz baixa e perigosa. Enquanto o carro se afastava suavemente do quarteirão em demolição, ele olhou pelo vidro escurecido para a pequena mancha de cor que era o Jardim de Cecília. Uma florista, uma garota que vendia ervas daninhas e pétalas moribundas havia ousado não apenas recusar sua ordem, mas também lhe dar uma lição de moral. A audácia era tão monumental, tão fora da sua realidade, que ele quase não conseguia processar. Em seu mundo, as pessoas se curvavam, elas cediam, elas entendiam a linguagem do poder, que era a única linguagem que ele falava fluentemente. Aquela jovem, Lívia Alves, havia falado com ele em um dialeto desconhecido de princípios e sentimentalismo, e a insolência daquilo o envenenava. Ele pegou seu telefone, um aparelho elegante e minimalista, e discou um único número de sua lista de favoritos. Vargas, ele disse sem preâmbulos quando a chamada foi atendida. Tenho um trabalho para você. Do outro lado da linha, Mário Vargas, seu chefe de operações e o homem encarregado de limpar os detritos, literais e figurativos de seus projetos, respondeu com sua eficiência habitual.
Senhor Montenegro, a que devo a honra? A floricultura, o jardim de Cecília. Heitor cuspiu o nome como se fosse um gosto ruim. A proprietária está sendo teimosa. Quero que você inicie o protocolo de persuasão. Nível máximo. Houve uma breve pausa. Vargas sabia exatamente o que aquilo significava. Era o eufemismo da empresa para uma campanha de assédio legal. Uma guerra de desgaste projetada para esmagar a vontade de qualquer um que se recusasse a cooperar. Entendido, senhor. Começaremos com o gerenciamento de perímetro e as revisões de conformidade regulatória. Eu quero barulho, Vargas. Quero que as britadeiras comecem a trabalhar na parede adjacente à loja dela ao amanhecer, e não parem até o último minuto permitido por lei. Quero que a poeira seja uma praga constante. Quero que caminhões de 18 rodas quebrem convenientemente na frente da entrada dela. Quero que cada inspetor da cidade que nos deve um favor vá até lá e encontre um problema. Fiação, encanamento, licenças, segurança contra incêndio. Quero que ela passe mais tempo preenchendo formulários do que vendendo flores, entendeu? Perfeitamente, senhor. E Vargas, acrescentou Heitor, sua voz agora um sussurro gelado. Seja criativo. Eu não quero que ela tenha um único momento de paz. Quero que a própria ideia de ficar naquele lugar se torne um tormento. Quero que ela sinta o peso do meu desagrado a cada segundo de cada dia. Ela cometeu um erro. Agora, ela vai aprender o custo dele. Ele encerrou a chamada sem esperar por uma resposta. Encostou a cabeça no couro macio do assento e fechou os olhos. A imagem do rosto determinado de Lívia Alves flutuou em sua mente. Ele iria apagar aquele fogo dos olhos dela. Ele iria transformá-la em cinzas. A retaliação de Heitor não demorou a chegar. Começou na manhã seguinte, precisamente às 7 horas. Lívia foi acordada não pelo canto dos pássaros ou pelo cheiro de café, mas por um tremor violento que sacudiu seu pequeno apartamento acima da loja. Parecia que o mundo estava sendo rasgado ao meio. Ela correu para a janela e viu uma escavadeira monstruosa, com o logo da construtora Montenegro estampado em sua lateral, cravando sua garra metálica nos escombros do prédio ao lado, a meros metros de sua parede. O barulho era ensurdecedor, uma cacofonia de metal rangendo, concreto se partindo e motores gritando que penetrava nos ossos. Era um som que não pararia pelas próximas 10 horas. Na loja, a situação era ainda pior. A vibração constante fazia os vasos chacoalharem nas prateleiras. Uma fina camada de poeira cinzenta começou a se depositar sobre tudo, cobrindo as pétalas vibrantes das rosas e a folhagem verde das samambaias com um véu de sujeira. Manter a loja limpa tornou-se uma tarefa hercúlea e inútil. Ela passava horas limpando cada folha, cada pétala, apenas para vê-las cobertas de pó novamente minutos depois. O aroma doce das flores, a alma de sua loja, agora lutava contra o cheiro acre de poeira e fumaça de diesel. Os clientes começaram a diminuir. A calçada em frente à sua loja foi subitamente interditada para reparos urgentes, forçando os pedestres a atravessar a rua. Depois, um enorme caminhão basculante estacionou em frente à sua porta, o motorista alegando uma falha mecânica que, convenientemente, levou o dia inteiro para ser consertada, criando uma barreira física e visual que tornava sua loja praticamente invisível. E então os inspetores chegaram. O primeiro foi um homem corpulento do corpo de bombeiros, com um rosto azedo e um ar de quem procurava problemas. Ele andou pela loja com uma prancheta na mão, apontando para a fiação antiga, declarando-a um risco iminente de incêndio e entregando-lhe uma notificação que exigia uma reforma elétrica completa e caríssima no prazo de 30 dias. No dia seguinte, foi uma mulher da vigilância sanitária. Lívia tentou explicar que não vendia alimentos, mas a inspetora insistiu em testar a água que ela usava para as flores, questionando sua potabilidade e insinuando a possibilidade de contaminação por agentes patogênicos do solo. A visita terminou com outra papelada, outra exigência, outra fonte de estresse. O terceiro foi um funcionário do Departamento de Planejamento Urbano. Ele media a fachada da loja com uma fita métrica, consultava plantas antigas e declarava que o toldo verde, que estava ali há 50 anos, violava um regulamento obscuro da cidade e precisava ser removido imediatamente. Cada visita era um golpe, uma distração calculada para drenar seus recursos financeiros e, mais importante, sua energia e determinação. Lívia sentia o cerco se fechando. O estresse era uma dor constante em seus ombros, e o sono, quando vinha,
era agitado e repleto de pesadelos com escavadeiras e prédios desmoronando. Havia momentos de desespero, quando ela se sentava no chão da loja, cercada por flores empoeiradas, com o barulho infernal do lado de fora, e se perguntava se deveria simplesmente desistir, vender, fugir. Mas então ela olhava para a fotografia desbotada de sua avó Cecília, sorrindo atrás do mesmo balcão, e a teimosia herdada reacendia dentro dela. Desistir seria trair a memória de Cecília, seria deixar aquele homem arrogante e cruel vencer, e isso ela não podia aceitar. Então ela lutou de volta, não com poder e dinheiro, mas com a mesma resiliência silenciosa que irritara Heitor. Ela comprou protetores de ouvido industriais para suportar o barulho. Passava a madrugada limpando a loja para que, quando abrisse, ela estivesse o mais impecável possível. Colocou um aviso charmoso na calçada interditada. O caminho para a beleza, às vezes tem obstáculos. Desculpe o transtorno, dê a volta e venha nos ver. E começou a oferecer entregas gratuitas, pedalando pela vizinhança em sua bicicleta antiga, com uma cesta cheia de flores, um ato que lhe rendeu ainda mais o carinho da comunidade. As pessoas começaram a notar e a se indignar. Dona Elza, a proprietária de um pequeno café do outro lado da rua, começou a atravessar a poeira e o barulho todas as manhãs para levar a Lívia um café forte e um pão na chapa. Você não está sozinha, querida, dizia ela, a voz firme. Aquele homem pode ser dono dos prédios, mas não é dono das pessoas. O Sr. Afonso, um advogado aposentado que comprava uma gardênia para a esposa todas as sextas-feiras, viu as notificações dos inspetores sobre o balcão. Ele franziu a testa, ajustou os óculos e disse: "Posso dar uma olhada nisso para você, minha jovem? Conheço alguns desses regulamentos e conheço alguns desses inspetores. Isso me cheira a perseguição. Pequenos atos de solidariedade que eram como água para uma planta ressecada, dando a Lívia a força para continuar por mais um dia." Enquanto isso, a história da pequena floricultura que desafiava o gigante da construção civil começou a circular. Chegou aos ouvidos de Clara Mendes, uma jovem jornalista do Diário da Metrópole. Clara era ambiciosa e idealista, sempre em busca de uma história que fosse mais do que apenas um comunicado de imprensa reescrito. A narrativa de Davi contra Golias a atraiu instantaneamente. Ela começou a investigar. Passou dias observando o canteiro de obras, notando como a atividade parecia se concentrar maliciosamente ao redor da pequena loja. Conversou com os lojistas vizinhos que haviam vendido suas propriedades. Alguns estavam satisfeitos, mas outros falavam em voz baixa sobre a pressão, sobre se sentirem sem escolha. Então, ela visitou o jardim de Cecília, fingindo ser uma cliente em busca de um presente de aniversário. Ela observou Lívia, impressionada com a graça com que a jovem lidava com a poeira, o barulho e o gotejamento constante de clientes. Ela viu a gentileza com que Lívia ajudou uma criança a escolher uma única margarida e a determinação em seu rosto enquanto ela esfregava a fuligem de uma folha de lírio. Clara soube naquele momento que havia encontrado uma história que precisava ser contada. Certa noite, exausta após mais um dia de batalha, Lívia decidiu que precisava de mais espaço no pequeno depósito dos fundos. As caixas de vasos e suprimentos se empilhavam e o espaço parecia encolher sob o peso de suas preocupações. Foi enquanto movia uma prateleira empoeirada que ela encontrou. Escondida no canto mais escuro, havia uma arca de madeira antiga, com entalhes de flores na tampa e ferragens de latão manchadas pelo tempo. Era a arca de sua avó Cecília. Ela não a via desde a infância. Com o coração um pouco apertado de nostalgia, ela a arrastou para o meio da sala e abriu a tampa rangente. O cheiro de cedro e papel velho a atingiu, um perfume de memórias há muito guardadas. A arca estava cheia de tesouros do passado, álbuns de fotos com capas de veludo, roupas de bebê amareladas, um par de luvas de jardinagem de sua avó, ainda com a forma de suas mãos. Lívia se permitiu um momento de fuga, folheando as fotos de uma Cecília jovem e sorridente. Mas no fundo da arca, sob um chale de lã bordado, havia algo mais. Uma caixa de charutos de madeira, e dentro dela não havia charutos, mas documentos. Havia uma escritura antiga, o papel grosso e amarelado com uma caligrafia elegante e selos de cera.
E havia cartas, dezenas de cartas, amarradas com uma fita de cetim azul desbotada. Curiosa, ela desfez o laço delicado e pegou a primeira carta do maço. A caligrafia era forte, masculina. Ela leu a primeira linha. Minha querida Cecília, escrevo para reafirmar minha promessa. A assinatura no final da página fez seu coração parar por um instante. Estava um pouco borrada, mas inconfundível. Dizia, com eterna gratidão e amizade, Arthur Montenegro. Arthur Montenegro, o pai de Heitor, o fundador do Império. Lívia ficou sentada no chão frio do depósito, o barulho da construção finalmente silenciado pela noite. Ela segurava nas mãos a escritura antiga e as cartas que ligavam o passado de sua família ao do homem que estava tentando destruí-la. Uma onda de adrenalina percorreu seu corpo, misturando-se ao medo e à exaustão. Aqueles papéis velhos não eram apenas lembranças. Ela sentiu com uma certeza visceral que eles eram a chave para tudo. Eles eram sua única esperança. A noite envolveu a pequena floricultura em um silêncio frágil, um breve interlúdio entre as batalhas do dia que passou e as que certamente viriam com o amanhecer. Para Lívia, no entanto, não havia descanso. Sentada no chão empoeirado do depósito, com a luz amarelada de uma única lâmpada nua lançando longas sombras ao seu redor, ela mergulhou no passado contido naqueles papéis amarelados. Com as mãos trêmulas, ela leu cada uma das cartas que seu avô desconhecido, Arthur Montenegro, havia escrito para sua avó Cecília. A cada página virada, a imagem do monstro impiedoso que era Heitor Montenegro começava a se sobrepor à de um homem completamente diferente. As cartas de Arthur não eram as de um predador de negócios, mas as de um parceiro, um amigo, talvez até mais do que isso. Elas contavam uma história de sonhos compartilhados, de uma parceria forjada na esperança e na confiança mútua. Minha cara Cecília, dizia uma das primeiras cartas, datada de quase 60 anos atrás, a cidade está crescendo mais rápido do que podemos imaginar. Sua visão para este terreno para criar um espaço de beleza e comunidade é o que me inspira. Juntos, construiremos algo que dure. Em outra, ele escrevia sobre as dificuldades. Os bancos riem de nós, Cecília. Um jovem engenheiro sem nome e uma florista com um pedaço de terra. Eles não conseguem ver o que nós vemos, mas a sua fé me dá forças. Não vou decepcioná-la. A caligrafia de Arthur era arrojada e cheia de energia, e suas palavras pintavam um retrato de um homem que, embora ambicioso, parecia possuir uma alma e um senso de honra. Ele e Cecília haviam sido parceiros. A escritura antiga que ela encontrou confirmava isso. O terreno onde a floricultura e todos os prédios vizinhos agora demolidos se encontravam pertencera originalmente, em partes iguais, a Cecília Alves e Arthur Montenegro. As cartas detalhavam o acordo. Cecília entrava com a terra e a visão de um negócio com raízes na comunidade. Arthur, com sua formação em engenharia e sua ambição, desenvolveria o resto do quarteirão. A promessa, repetida várias vezes nas cartas, era clara. Os lucros seriam divididos, e a floricultura, o coração do projeto, seria para sempre de Cecília, a pedra fundamental de seu pequeno império compartilhado. Lívia sentiu um nó na garganta. Aquela não era apenas a história de sua avó, era a história da origem do próprio Império Montenegro, uma origem que parecia ter sido convenientemente esquecida, ou pior, deliberadamente enterrada. O que teria acontecido? As últimas cartas eram mais espaçadas e o tom, mais formal. Havia menções à esposa de Arthur, a chegada de seu filho, Heitor. A parceria parecia ter se dissolvido, não em conflito, mas em distância. A última carta era curta e melancólica. Cecília, parto para a Europa para expandir os negócios. A cidade ficou pequena para meus sonhos. Cuide de seu jardim. Ele é a parte mais verdadeira de tudo o que construímos. Um dia, acertaremos nossas contas como prometido. Seu amigo, Arthur. Aquele dia, ao que parecia, nunca chegou. Arthur Montenegro morreu no exterior anos depois, e o império passou para as mãos de seu filho, o homem que agora tentava arrancar à força a última peça daquele sonho original. A exaustão de Lívia deu lugar a uma indignação fria e profunda. Isso não era mais sobre salvar sua loja, era sobre reivindicar a verdade, sobre honrar a promessa feita à sua avó. Heitor não estava apenas tentando comprar um imóvel, ele estava tentando apagar a história, apagar a contribuição fundamental de Cecília para a fundação de sua própria fortuna. Ela guardou os papéis de volta na caixa com um cuidado reverente. Eles não eram mais apenas relíquias, eram provas, eram sua única arma. Na manhã seguinte, o ataque sonoro e sísmico recomeçou com pontualidade brutal. Mas algo dentro de Lívia havia mudado. O medo ainda estava lá,
um zumbido baixo sob a superfície, mas agora ele estava coberto por uma camada de determinação dura como diamante. Foi nesse estado de espírito que ela viu Clara Mendes, a jornalista, entrar na loja. Desta vez, Clara não fingiu interesse nas flores. Ela foi direta. Senhorita Alves, meu nome é Clara Mendes. Sou repórter do Diário da Metrópole. Eu tenho observado o que está acontecendo aqui. Eu acho que você tem uma história que precisa ser contada. Lívia a estudou em silêncio por um momento. Sua primeira reação foi recuar. Expor-se, atrair mais atenção, parecia perigoso. Seria como cutucar o urso com uma vara ainda mais curta. Eu agradeço, mas não acho que falar com a imprensa vá ajudar. Só vai irritá-lo ainda mais, disse ela, a voz cansada. Irritá-lo pode ser exatamente o que precisamos, contrapôs Clara, sua voz cheia de uma convicção apaixonada. Homens como Heitor Montenegro prosperam na escuridão. Eles contam com o silêncio e o medo de suas vítimas. A luz do sol, a atenção do público, é como veneno para eles. Você não precisa lutar contra ele com as armas dele. Lute com a sua. A verdade é a sua arma. A palavra verdade ressoou em Lívia. Era exatamente o que ela havia descoberto na noite anterior. Ainda assim, ela hesitou. A ideia de ter sua vida exposta em um jornal era assustadora. Eu preciso pensar, começou ela, mas ela não teve tempo para terminar a frase. Naquele momento, a porta da loja se abriu com tanta força que o sininho bateu violentamente contra a madeira. Heitor Montenegro estava parado na entrada, e a fúria em seu rosto era tão palpável que parecia sugar todo o ar e a cor da pequena loja. Se na primeira visita ele havia tentado manter uma fina camada de civilidade, agora não havia tal pretensão. Ele era a encarnação pura do poder contrariado. Seus olhos varreram o interior da loja, notando a poeira no ar, os poucos vasos de flores à venda, e Clara Mendes, que ele descartou como uma cliente insignificante. Mas que inferno você ainda está fazendo aqui? Ele rosnou para Lívia, caminhando em sua direção. Seus sapatos caros deixavam pegadas na poeira do chão. Eu achei que já tinha deixado claro que sua pequena peça teatral de resistência acabou. Lívia sentiu um calafrio, mas se manteve firme atrás do balcão, que parecia uma barricada frágil. Esta é a minha loja, Sr. Montenegro. Eu trabalho aqui. Trabalha? Ele zombou, uma risada cruel escapando de seus lábios. Olhe ao seu redor. Isto não é um negócio, é uma ruína. Você não tem clientes. Suas flores estão morrendo de poeira. O único som que se ouve aqui é o da minha equipe demolindo o seu passado e construindo o futuro. E você está aqui, se apegando a um monte de mato sentimental. Por quê? Por um orgulho estúpido? Ele gesticulou com desdém. Eu lhe ofereci uma saída honrosa, uma quantia generosa que você não merece. Você cuspiu na minha cara. Então, a oferta generosa não existe mais. Ele se aproximou ainda mais, sua presença preenchendo completamente o pequeno espaço. Aqui está a nova realidade. 200 mil reais. É o que eu ofereço. Não é uma negociação. É caridade. Pegue esse dinheiro e suma da minha vista até o final da semana. Ou, eu juro por tudo que é mais sagrado, a próxima vez que nos encontrarmos será quando a minha equipe de demolição estiver jogando seus vasos de flores no lixo e você estiver na calçada, sem nada, absolutamente nada. A brutalidade da ameaça, a crueldade em seu rosto, deveria tê-la paralisado, e por um segundo, paralisou. Mas então, a imagem de sua avó e as palavras de Arthur Montenegro ecoaram em sua mente. Uma força que ela não sabia que possuía surgiu de suas profundezas. Ela se endireitou, e a altura que a separava de Heitor pareceu diminuir. Seus olhos encontraram os dele, e não havia mais medo neles, apenas uma clareza fria. 200 mil reais? Ela repetiu, a voz surpreendentemente calma. Para comprar a pedra fundamental do império da sua família, acho que sua oferta está um pouco baixa. Heitor piscou, pego de surpresa pela resposta. Do que diabos você está falando? Estou falando de Cecília Alves e Arthur Montenegro, disse Lívia. Cada nome uma bala. Estou falando de uma parceria, de uma promessa. Estou falando da verdade sobre como tudo isso começou. Uma verdade que o senhor parece ter esquecido. A menção ao nome de seu pai o atingiu como um soco físico. A máscara de raiva de Heitor vacilou, revelando uma breve centelha de choque, de confusão. Não ouse falar o nome do meu pai. Eu não apenas falo, eu leio as palavras dele, continuou Lívia, sentindo o poder mudar de lado naquela pequena sala. As palavras que ele escreveu para a minha avó, prometendo honra, parceria e amizade. Ele a chamava de a parte mais verdadeira de tudo o que construímos.
Ele ficaria com vergonha, Sr. Montenegro. Vergonha de ver o que o filho dele se tornou. Um valentão que usa seu poder para esmagar o legado da única parceira que acreditou nele quando ele não era ninguém. Foi um golpe certeiro, e Heitor recuou como se tivesse sido atingido. A acusação de desonrar seu pai, a única pessoa que ele genuinamente respeitara, abriu uma fissura em sua armadura de arrogância. Por um momento, ele ficou sem palavras, o rosto uma máscara de fúria e dor conflitantes. Em um canto quase esquecida, Clara Mendes observava tudo, o coração batendo forte. Ela discretamente ativou o gravador de áudio em seu celular. Aquilo não era mais uma história sobre um conflito imobiliário, era um drama familiar. Uma saga de promessas quebradas e segredos enterrados. Era a história de uma vida. Heitor recuperou a compostura, a fúria vencendo qualquer outro sentimento. Você não sabe nada sobre meu pai. Você não sabe nada sobre mim. Ele sibilou, a voz carregada de veneno. Você está brincando com fogo, garota, e vai se queimar. Ele se virou abruptamente e saiu da loja, batendo a porta com uma força que fez um dos vasos da janela rachar. O som do sininho foi engolido por sua partida furiosa. O silêncio que ele deixou para trás era pesado, carregado de tudo o que havia sido dito e não dito. Lívia finalmente soltou o ar que estava prendendo, suas pernas tremendo tanto que ela teve que se apoiar no balcão. Ela havia enfrentado o dragão e sobrevivido, mas ela sabia que a verdadeira guerra estava apenas começando. Ela havia ferido seu orgulho, e a retaliação seria terrível. Seus olhos encontraram os de Clara, que agora se aproximava lentamente, a expressão uma mistura de choque e admiração profissional. Eu gravei tudo, disse Clara em voz baixa, cada palavra. Lívia olhou para a jornalista, para a determinação em seus olhos, e depois para a porta pela qual Heitor havia saído. Ela não podia mais lutar sozinha. Ela não precisava mais lutar sozinha. Eu tenho algo para lhe mostrar, disse Lívia, a decisão finalmente tomada. Ela contornou o balcão e a levou para o depósito nos fundos onde a arca de sua avó estava aberta. Ela pegou a escritura e o maço de cartas amarrado com a fita azul. A história, disse Lívia, entregando os papéis a Clara. Começa aqui. Clara pegou os documentos com as mãos cuidadosas de quem segura um artefato precioso. Enquanto seus olhos percorriam as primeiras linhas da caligrafia de Arthur Montenegro, ela sabia que Lívia estava certa. Ali não estava apenas a defesa para uma pequena floricultura. Ali estava a história que abalaria Heitor Montenegro e seu império até os alicerces. Claro, aqui está. Parte 4. Clara Mendes não dormiu naquela noite. Na redação quase deserta do Diário da Metrópole, sob a luz fria e zumbificante das lâmpadas fluorescentes, ela trabalhou com a febre de quem sabe que tem em mãos a história de uma carreira. O aroma de café amanhecido e a sinfonia suave dos teclados dos poucos colegas da madrugada eram a trilha sonora de sua imersão. Espalhados por sua mesa estavam os tesouros que Lívia lhe confiara, cópias da escritura antiga, transcrições das cartas de Arthur Montenegro e, o mais potente de tudo, o áudio da confrontação. Cada vez que ouvia a voz de Heitor, carregada de arrogância e desprezo, sentia um calafrio. Era a voz crua do poder sem controle, e ela sabia que o público precisava ouvi-la. Ao amanhecer, ela tinha um rascunho. Não era apenas uma notícia, era uma narrativa, uma saga. Ela a entregou a seu editor, Silvio Costa, um homem cínico e grisalho que já vira de tudo no jornalismo e cujo primeiro instinto era sempre a cautela. Silvio leu o texto em silêncio, a testa franzida em concentração. Quando terminou, tirou os óculos e esfregou os olhos cansados. É uma bela história, Clara. Realmente é, mas é perigosa. É a verdade, Silvio. Ela argumentou, a voz firme apesar da falta de sono. Heitor Montenegro é um dos nossos maiores anunciantes, disse Silvio, batendo com a caneta na mesa. O departamento comercial vai ter um ataque cardíaco. Ele vai nos processar até a falência. Deixe que tente, retrucou Clara. Eu tenho a gravação, tenho as cartas. Nossas fontes são sólidas. Se ele nos processar, o processo de descoberta tornará tudo isso público. Seria um suicídio para ele. Esta é a história pela qual vale a pena lutar. É por isso que nos tornamos jornalistas, não é? Para dar voz a pessoas como Lívia Alves e responsabilizar homens como Heitor Montenegro. Silvio a encarou por um longo momento, vendo a paixão e a integridade queimando em seus olhos. Ele viu a si mesmo, 30 anos mais jovem. Com um suspiro que era parte resignação e parte admiração,
Ele pegou a caneta vermelha. Tudo bem, garota. Vamos cutucar o urso. Mas essa história tem que ser à prova de balas. Vamos revisar cada palavra. Na manhã seguinte, a cidade acordou com uma bomba. A história não estava escondida nas páginas internas. Ela explodiu na primeira página do Diário da Metrópole. A manchete, em letras garrafais, era ousada e provocativa. O jardim secreto do Império Montenegro, a promessa esquecida e a florista que não se curva. A matéria de Clara era magistral. Começava com a imagem poética da pequena loja, um oásis de memória em um deserto de ambição, e a contrastava com a violência das escavadeiras. Retratava Lívia não como uma vítima chorosa, mas como uma guardiã resiliente, uma herdeira de um legado que ia além de tijolos e argamassa. E então vieram os golpes. Clara transcreveu trechos da fúria de Heitor. Suas palavras brutais. É caridade, suma da minha vista. Você vai sair daqui sem nada. Impressas para que toda a cidade as lesse. O impacto foi sísmico, mas o verdadeiro gênio da matéria foi a justaposição. Imediatamente após a transcrição da ameaça de Heitor, Clara inseriu trechos das cartas de seu pai, Arthur. As palavras gentis e cheias de honra do pai. Não vou decepcioná-la. A parte mais verdadeira de tudo o que construímos, serviram como um espelho que refletia a feiura moral do filho. O artigo não apenas contava uma história, ele construía um veredito. A reação foi instantânea e avassaladora. Antes do meio-dia, a história havia viralizado. Nas redes sociais, a hashtag Salvem o Jardim explodiu. Pessoas compartilhavam o artigo com comentários furiosos, expressando sua revolta contra a arrogância de Heitor e sua admiração pela coragem de Lívia. Memes começaram a aparecer. O rosto furioso de Heitor ao lado de uma delicada Margarida. A frase, isso não é um negócio, é uma ruína, sobreposta a fotos da luxuosa mansão de Montenegro. A história tocou um nervo profundo na cidade, cansada de ver pequenos negócios e comunidades serem esmagados em nome de um progresso que parecia beneficiar apenas os ultra-ricos. A solidariedade digital rapidamente se transformou em apoio físico. Uma pequena multidão começou a se formar em frente ao Jardim de Cecília. Eram estudantes, donas de casa, artistas, trabalhadores de escritório, pessoas de todos os tipos. Eles não vinham apenas para protestar, vinham para apoiar. Compravam flores mesmo que fosse um único cravo. Traziam café e comida para Lívia. Alguém começou um mural improvisado nos tapumes da construção, colando cartazes com mensagens de apoio e desenhos de flores. A pequena loja sitiada tornou-se, da noite para o dia, um símbolo de resistência, um ponto de encontro para a alma da cidade. Lívia, que esperava uma retaliação ainda mais feroz de Heitor, viu-se cercada por uma onda de bondade que a deixou sem palavras e com os olhos marejados. Ela não estava mais sozinha em sua ilha de desafio. Ela era agora o centro de um movimento. Para Heitor Montenegro, a manhã começou como qualquer outra. Café colombiano, o jornal financeiro e uma vista panorâmica da cidade que ele possuía. Foi seu assessor de imprensa quem, pálido e gaguejante, lhe apresentou a edição do Diário da Metrópole. Heitor leu a manchete e seu mundo de controle absoluto desmoronou. A raiva que sentiu foi tão intensa, tão branca e quente, que ele não conseguia falar. Ele rasgou o jornal em pedaços, as mãos tremendo. Seu telefone, que normalmente permanecia silencioso, até ele iniciar as chamadas, começou a tocar incessantemente. Eram investidores, membros do conselho, parceiros de negócios, todos perguntando sobre a crise de relações públicas. A palavra crise era um anátema para ele. Crises eram para empresas menores, para homens mais fracos. Ele não tinha crises. Ele criava-as para os outros. Ele convocou uma reunião de emergência com sua equipe jurídica e de relações públicas. A sala de reuniões, normalmente um lugar de poder e decisões frias, estava carregada de pânico. Processem! Ele gritou, jogando os restos do jornal sobre a mesa de mogno. Processem o jornal, a repórter, a florista. Quero a cabeça de todos eles numa bandeja. Seu principal advogado, um homem chamado Dr. Aranha, conhecido por sua astúcia e falta de escrúpulos, pigarreou nervosamente. Heitor, precisamos ser cuidadosos. A repórter alega ter uma gravação sua. Se for verdade, um processo por difamação é extremamente arriscado. Daríamos a eles o direito legal de apresentar essa gravação como prova em um tribunal. E as cartas, rosnou Heitor, são falsificações, lixo sentimental de uma velha. Podemos alegar isso, continuou Aranha, mas para provar,
teríamos que contestar a autenticidade. Isso abriria uma investigação sobre os arquivos do seu pai, sobre os primórdios da empresa. Não sabemos o que mais pode haver lá. Heitor, a publicidade de um processo prolongado só manteria essa história viva. Seria como jogar gasolina no fogo. Heitor se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade abaixo. Pela primeira vez, ela não parecia sua. Parecia julgá-lo. A lógica de Aranha era impecável, e isso o enfurecia ainda mais. Suas armas habituais, intimidação e poder financeiro, estavam se mostrando inúteis contra a verdade e a opinião pública. Ele estava encurralado. Então o que fazemos? Ele perguntou, a voz baixa e perigosa. Deixamos essa vendedora de mato manchar o nome da minha família? Não, disse Aranha sentindo uma abertura. Nós mudamos o campo de batalha. Esquecemos o jornal por enquanto. Focamos nela. Nós a enterramos em processos legais. Contestamos a escritura. Questionamos a legitimidade de sua herança. Solicitamos perícias caligráficas nas cartas. Apresentamos moções que a forçarão a gastar tempo e dinheiro que ela não tem. Em vez de uma guerra pública, travamos uma guerra de atrito, silenciosa e cara. Nós a quebramos financeiramente e legalmente longe dos olhos do público. Um sorriso frio e cruel se formou nos lábios de Heitor. Era uma estratégia que ele entendia, uma estratégia que ele apreciava. Façam isso, ele ordenou. Eu quero que vocês a afoguem em papel. Quero que ela se arrependa do dia em que aprendeu a ler. Achem alguma sujeira na vida dela, na vida da avó dela. Não me importa o que seja. Destruam sua credibilidade. Enquanto Heitor planejava sua vingança legal, Lívia estava lidando com uma realidade diferente. O apoio público era um bálsamo, mas ela sabia que não pagaria as contas legais que estavam por vir. Foi quando o Sr. Afonso, o advogado aposentado, apareceu na loja, abrindo caminho pela multidão solidária. Ele segurava uma cópia do jornal e tinha um brilho nos olhos. Você fez isso, minha jovem. Você os fez sangrar, disse ele com admiração. Mas a fera ferida é a mais perigosa. Eles virão atrás de você com tudo. E honestamente, eu sou apenas um peixinho dourado aposentado. Você precisa de um tubarão. Lívia sentiu um calafrio de medo, mas eu não posso pagar por um... Os melhores tubarões às vezes caçam por esporte, especialmente quando a presa é grande e arrogante, disse o Sr. Afonso com um sorriso misterioso. Eu conheço alguém, uma das melhores. Ela tem uma certa aversão a impérios construídos sobre segredos. Deixe-me fazer uma ligação. No dia seguinte, Lívia encontrou-se em um escritório de advocacia modesto, mas elegante, em uma parte mais antiga da cidade. Sentada do outro lado de uma mesa de madeira maciça, estava Beatriz Vargas. Ela era uma mulher de 50 e poucos anos, com cabelos prateados cortados em um estilo curto e moderno, e olhos escuros e penetrantes que pareciam ver através de qualquer pretensão. Ela era famosa nos círculos jurídicos por sua mente brilhante e por derrubar corporações gigantes em nome de clientes que ninguém mais ousaria representar. Beatriz leu todos os documentos em silêncio, a escritura, as cartas, o artigo de Clara, as notificações dos inspetores. Ela ouviu a história de Lívia sem interromper, a expressão indecifrável. Quando Lívia terminou, um silêncio pesado preencheu a sala. Lívia sentiu seu coração afundar, temendo que a advogada a considerasse um caso perdido. Mas então, um sorriso lento e perigoso se espalhou pelo rosto de Beatriz Vargas. Era o sorriso de um predador que acaba de avistar sua presa favorita. Senhorita Alves, disse ela, a voz calma, mas vibrando com uma energia formidável. O que Heitor Montenegro fez com você é deplorável. O que o pai dele fez com sua avó, no entanto, isso não é apenas deplorável, é legalmente acionável. O que a senhora quer dizer? Sussurrou Lívia. Quero dizer que esta escritura e estas cartas sugerem uma sociedade de fato não resolvida. Quero dizer que a promessa de acertar as contas pode ser interpretada como uma dívida pendente. Uma dívida que, com juros compostos ao longo de 50 anos, pode valer uma porcentagem significativa do patrimônio original do Império Montenegro. Lívia olhou para ela atordoada. Heitor Montenegro não sabe o que o atingiu, continuou Beatriz, seus olhos brilhando. Nós não vamos apenas salvar a sua loja. Nós vamos ao tribunal e vamos reescrever a história. E vamos garantir que a assinatura de Cecília Alves seja colocada de volta no lugar a que pertence, como cofundadora de tudo o que eles têm. A batalha pela pequena floricultura de esquina havia se transformado em algo muito maior. Havia se tornado uma batalha pela própria história. A resposta de Heitor Montenegro ao processo judicial foi exatamente como Beatriz Vargas previra, uma demonstração de força bruta legal. Ele não emitiu uma declaração pública, não se dignou a responder às acusações na imprensa. Em vez disso,
Ele libertou seu exército de advogados, a firma Aranha em Associados, ocupando 3 andares de um dos próprios edifícios de Heitor, entrou em ação com a precisão de uma operação militar. O primeiro ataque foi uma torrente de papel, moções para anular o processo por falta de mérito, moções para desqualificar a escritura por ser antiga demais, contestações sobre o Estatuto de Limitações. Eram táticas de intimidação, projetadas para esgotar, confundir e, acima de tudo, custar um dinheiro que eles presumiam que Lívia não teria. Simultaneamente, a ofensiva contra a credibilidade de Lívia começou. Contrataram os mais renomados peritos caligráficos do país para dissecar as cartas de Arthur, semeando dúvidas sobre a autenticidade de cada traço de caneta. Mais sinistramente, investigadores particulares, homens discretos em carros sem identificação, começaram a farejar o passado de Lívia e de sua avó. Eles entrevistaram vizinhos distantes, procuraram registros escolares, tentaram desenterrar qualquer deslize, qualquer erro, qualquer segredo que pudesse ser usado para manchar o nome de Cecília ou de sua neta em um tribunal. Mas eles subestimaram gravemente a sua oponente. Beatriz Vargas não era uma advogada, era uma general. Ela antecipou cada movimento. Para cada moção que a equipe de Aranha apresentava, ela respondia com 2, cada uma mais fundamentada e mordaz que a anterior. E ela não se contentou em apenas se defender. Ela contra-atacou com uma ferocidade que abalou a equipe de Heitor. A sua principal arma foi uma intimação de descoberta de proporções épicas, exigindo acesso irrestrito a 60 anos de arquivos da construtora Montenegro. Contratos, registros financeiros, correspondências internas, plantas arquitetônicas, atas de reuniões, tudo. A equipe de Aranha protestou veementemente, chamando a solicitação de uma pescaria ampla e desarrazoada. Mas Beatriz argumentou brilhantemente perante o juiz, afirmando que, se a parceria entre Arthur e Cecília havia sido sistemicamente apagada da história oficial da empresa, então a única maneira de encontrar a verdade era procurar nos lugares onde eles não esperavam que ela olhasse. O juiz, um homem mais velho e ciente da reputação de Heitor, e talvez querendo provar sua imparcialidade diante do escrutínio público, concordou. Concedeu a Beatriz um acesso limitado, mas significativo, aos arquivos. A guerra de atrito que Heitor queria travar em uma única frente, agora se tornara uma batalha em 2. Enquanto seus advogados tentavam cavar o passado de Lívia, a equipe de Beatriz agora tinha permissão para cavar o dele. Para Lívia, esse período foi o mais difícil de sua vida. A loja, seu santuário, teve que ser fechada temporariamente. O assédio da imprensa e a necessidade de se concentrar no caso tornaram impossível manter o negócio funcionando. Cada dia era uma montanha-russa de emoções. A esperança gerada por um avanço de Beatriz era rapidamente seguida pelo desespero de ler as acusações cruéis e infundadas que os advogados de Heitor faziam sobre sua avó nos documentos judiciais. Eles a pintavam como uma oportunista, uma mulher que tentara se aproveitar da generosidade de Arthur Montenegro. A mentira era tão vil que feria Lívia fisicamente. Os investigadores particulares tornaram-se uma presença sombria. Seus vizinhos e amigos, como Dona Elsa e o Sr. Afonso, formaram uma barreira protetora ao seu redor, recusando-se a falar com os homens de terno ou respondendo-lhes com uma hostilidade que os forçava a recuar. Mas o estresse era imenso. As noites de Lívia eram passadas não dormindo, mas ajudando a equipe júnior de Beatriz a vasculhar caixas e mais caixas de documentos, procurando por uma agulha em um palheiro de burocracia. Foi durante uma dessas noites, enquanto procurava mais documentos de sua avó, a pedido de Beatriz, que Lívia encontrou os diários. Eram 3 cadernos de capa dura, escondidos no fundo de um velho baú de roupas. A caligrafia de Cecília era pequena e precisa, e as páginas estavam repletas de suas observações diárias, seus medos e seus sonhos. Eram profundamente pessoais. Lívia hesitou, sentindo-se uma intrusa, mas sabendo que poderia haver algo importante ali, ela começou a ler. Os diários eram mais reveladores do que as cartas jamais poderiam ser. Eles contavam a história não apenas do negócio, mas do coração. Cecília escrevia sobre Arthur com uma mistura de admiração e afeto profundo. Arthur tem um fogo dentro dele, escreveu ela em uma passagem. Ele vê edifícios onde eu só vejo terra, e eu vejo raízes onde ele só vê fundações. De alguma forma nós nos completamos. Mas,
À medida que os diários avançavam, um tom de melancolia começou a surgir. Ela descreveu como Arthur se tornara cada vez mais consumido pela ambição, como as reuniões sobre lucros e expansão substituíram as conversas sobre sonhos e comunidade. Ele está construindo um império, mas temo que esteja perdendo sua alma no processo, escreveu ela. Ele fala de acertar as contas quando voltar, mas seu mundo agora é tão grande e o meu jardim parece tão pequeno. Será que ele ainda se lembrará da promessa que fez sob o velho IP? A última anotação sobre ele era dolorosa. Arthur partiu hoje. Ele não se despediu do jardim. Ele se despediu do ativo. Prometeu que um dia me daria o que era meu por direito. Mas não foram seus olhos que fizeram a promessa, foram os de seu advogado. Eu o perdi. Nós o perdemos. Para Lívia, ler aquelas palavras foi como ouvir a voz de sua avó através do tempo. Solidificou sua determinação. Ela não estava lutando por dinheiro. Estava lutando pela alma de sua avó, por sua história pisoteada. Ela levou os diários para Beatriz, que os leu com um respeito solene. Legalmente, diários pessoais eram difíceis de usar como prova, mas como uma ferramenta para entender a verdade e guiar a estratégia, eram inestimáveis. Enquanto isso, nos escritórios da construtora Montenegro, a busca ordenada pelo tribunal estava causando o caos. Beatriz e sua equipe eram como cirurgiões, metodicamente examinando décadas de arquivos. Heitor se viu cada vez mais isolado. Seus dias, antes preenchidos com a construção de seu império, agora eram consumidos por reuniões tensas com seus advogados, que lhe traziam notícias cada vez mais preocupantes. A equipe de Beatriz, embora não encontrasse a arma fumegante, estava descobrindo uma trilha de migalhas de pão que corroborava a história de Lívia. Encontraram plantas arquitetônicas preliminares do quarteirão, com a floricultura claramente rotulada como o coração do projeto. Desenterraram um rascunho de um pedido de empréstimo ao banco, datado dos primeiros dias que listava Cecília Alves como sócia principal, um pedido que foi misteriosamente retirado e substituído por um novo, apenas com o nome de Arthur. Encontraram memorandos internos de Arthur para sua pequena equipe, fazendo referência a decisões que precisavam ser discutidas com CA. Individualmente, cada peça era circunstancial. Juntas começaram a pintar um quadro irrefutável de uma parceria que foi deliberadamente apagada dos registros. Heitor sentia o controle escorrendo por entre seus dedos. O processo estava desenterrando um passado que ele mal conhecia. Um passado de seu pai, que contradizia a imagem do gênio solitário que ele sempre venerara. Pela primeira vez em sua vida, Heitor sentiu medo. Medo de que o próprio fundamento de seu império e de sua identidade fosse construído sobre uma injustiça. A descoberta decisiva veio de onde menos se esperava, não dos arquivos principais, mas de uma caixa de registros fiscais antigos que estava destinada à destruição. Um jovem estagiário da equipe de Beatriz, encarregado da tarefa tediosa de verificar cada pedaço de papel, encontrou. Era um formulário padrão de dissolução de sociedade, datado de pouco antes da partida de Arthur para a Europa. O formulário listava claramente os nomes de Arthur Montenegro e Cecília Alves. O coração do estagiário disparou. Ele o levou correndo para Beatriz. Juntos eles o examinaram sob a luz da lâmpada da mesa. O documento era uma bomba. Ele provava, sem sombra de dúvida, a existência de uma parceria legal e formal. Mas a verdadeira revelação estava nos detalhes. A seção que deveria descrever os termos do acordo de pagamento, a quantia que Cecília receberia por sua metade da sociedade, estava completamente em branco. E no final da página, havia apenas uma assinatura, a de Arthur Montenegro. O espaço para a assinatura de Cecília Alves estava vazio. Ela nunca havia assinado. Ela nunca havia concordado com a dissolução. Legalmente, a sociedade nunca fora devidamente encerrada. Ela ainda existia. Beatriz recostou-se na cadeira, um silêncio atordoado pairando sobre a sala. O estagiário olhava para ela, sem fôlego. Lentamente, o mesmo sorriso perigoso que Lívia vira em sua primeira reunião se espalhou pelo rosto de Beatriz. Ela pegou o telefone e discou o número de Lívia. A batalha não havia acabado, mas a maré da guerra havia virado de forma decisiva e irrevogável. Lívia, disse Beatriz, a voz calma, mas com um tom de triunfo de aço. Encontramos a prova definitiva. O jogo mudou. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas próximas palavras assentar. Agora não estamos mais pedindo, estamos exigindo. A descoberta do formulário de dissolução incompleto foi como a detonação de uma carga de profundidade sob o casco do Império Montenegro. O que antes eram ondulações de um problema de relações públicas, agora se tornara um maremoto legal que ameaçava afundar toda a frota. Beatriz Vargas não perdeu tempo.
No dia seguinte, uma nova petição foi protocolada no tribunal. Ela não era sutil. Afirmava que, com base nas novas provas, a sociedade de fato entre Arthur Montenegro e Cecília Alves nunca fora legalmente terminada e que, portanto, os herdeiros de Cecília Alves tinham direito a 50% de todos os ativos acumulados pela empresa desde a sua fundação. Uma cópia da petição, juntamente com uma imagem anônima e de alta resolução do formulário incriminador, foi vazada para Clara Mendes, que a publicou em uma edição especial online do Diário da Metrópole. A cidade, que acompanhava a saga com fascínio, ficou em choque. A história da florista humilde que lutava por sua lojinha havia se transformado na épica reivindicação da herdeira esquecida de metade de uma das maiores fortunas do país. Nos escritórios da Aranha em Associados, o clima era de pânico controlado. O Dr. Aranha, um homem que construíra sua carreira na certeza e na intimidação, agora se via em um terreno pantanoso. Ele apresentou a situação a Heitor não como um problema, mas como uma catástrofe iminente. Heitor, a assinatura do seu pai foi autenticada. É genuína. O formulário é real, disse ele, a voz desprovida de sua arrogância habitual. Eles nos pegaram. Beatriz Vargas não está blefando. Se levarmos isso a um júri com a opinião pública contra nós, com a história da avó dela, as cartas, os diários, ela não vai apenas pedir, ela vai conseguir. Um juiz pode ordenar uma auditoria completa de 60 anos da empresa. Eles podem congelar nossos ativos. Estamos falando de um golpe existencial na empresa. Heitor ouviu em um silêncio pétreo. A raiva que sentia era tão vasta, tão profunda, que transcendia a expressão. Não era a fúria quente de antes, mas o frio absoluto do vácuo. A ideia de que uma florista, uma garota insignificante, pudesse desfazer o trabalho de 2 gerações de montenegros era uma violação da própria ordem natural do universo, como ele o conhecia. Ofereça-lhe dinheiro, rosnou Heitor. Dê a ela 10 milhões, 20, o suficiente para que ela e suas próximas 10 gerações possam vender flores em Marte. Apenas faça-a desaparecer. Já tentamos, respondeu Aranha. A resposta de Beatriz foi uma risada e uma data para uma reunião de acordo. Ela disse, e cito, meus clientes não estão interessados em esmolas. Eles querem o que lhes é devido. Heitor, nós temos que ir a essa reunião. Temos que olhar o abismo nos olhos. Atormentado e pela primeira vez em sua vida adulta sentindo-se impotente, Heitor fez algo que não fazia há anos. Naquela noite ele dirigiu sozinho até a antiga propriedade da família, uma mansão sprawling nos arredores da cidade, que servia mais como um museu de seu passado do que como um lar. Ele subiu as escadas rangentes até o escritório de seu pai, um santuário de mogno e couro que ele mantivera exatamente como Arthur o deixara. Ele não procurava por documentos legais, procurava por um fantasma, pela resposta a uma pergunta que o corroía. Quem era de fato Arthur Montenegro? Ele começou a abrir gavetas, a vasculhar arquivos pessoais que nunca tivera interesse em ver. E então ele encontrou. Em uma caixa de charutos de couro, a mesma marca que Lívia havia encontrado, havia um pequeno diário de capa preta. Era o diário pessoal de seu pai, dos anos de fundação da empresa. Com as mãos que tremiam ligeiramente, Heitor começou a ler. As páginas revelaram o homem por trás do mito. Um homem dividido. Havia a ambição febril, a excitação da construção, mas também havia Cecília. Cecília é a minha âncora, escreveu Arthur em uma passagem. Ela me lembra do chão enquanto minha cabeça está nas nuvens. Sem a terra dela, sem a fé dela, eu não sou nada. Mas à medida que lia, Heitor via a luta interna de seu pai se desenrolar. A ambição começou a vencer a lealdade. O mundo para o qual estou indo, o mundo dos grandes negócios, não entenderá minha parceria com uma florista. Eles verão isso como uma fraqueza. Eu preciso me dissociar, pelo menos no papel, para conseguir o capital de que preciso para crescer. Então, a passagem que fez o sangue de Heitor gelar. Era da semana em que Arthur partira para a Europa. Eu a deixei para trás hoje. Deixei a melhor parte de mim para trás. Fiz meu advogado redigir os papéis da dissolução, mas não consegui fazê-la assinar. Não consegui olhar em seus olhos e transformar nosso sonho em um número em um cheque. Eu assinarei minha parte, mas deixarei a dela em branco. É uma covardia. Eu sei, mas eu juro a este diário e a Deus que quando eu voltar,
Rico e poderoso eu farei o que é certo. Cecília merece metade de tudo, e ela terá. Esta é a minha promessa. Heitor fechou o diário, o som ecoando na sala silenciosa. A verdade era inegável, escrita pela própria mão de seu pai. Não fora um esquecimento, fora uma promessa deliberadamente adiada e, por fim, quebrada pela morte. Ele, Heitor, não estava defendendo o legado de seu pai. Ele estava, sem saber, perpetuando a maior falha de seu pai. A reunião de acordo foi marcada em território neutro, uma sala de conferências austera no escritório de Beatriz Vargas. A tensão na sala era tão espessa que podia ser cortada com uma faca. De um lado da longa mesa polida, sentavam-se Lívia e Beatriz, calmas e compostas. Do outro, Heitor e o Dr. Aranha, parecendo soldados de um exército derrotado. Era a primeira vez que Heitor e Lívia se encontravam desde que ela o acusara de envergonhar seu pai. Ele não conseguia olhá-la nos olhos. Beatriz começou a reunião sem rodeios. Com uma precisão clínica, ela apresentou um resumo do caso, terminando com a imagem projetada do formulário de dissolução. Como podem ver, disse ela, a voz cortante como vidro, a sociedade nunca foi legalmente dissolvida. Portanto, estamos aqui para discutir os termos da participação de 50% da Sra. Alves nos ativos da construtora Montenegro, retroativos a 1965. Ela empurrou uma pasta sobre a mesa. Nossos contadores fizeram uma avaliação preliminar. O número está na primeira página. Aranha abriu a pasta. Seu rosto, já pálido, perdeu toda a cor. Ele empurrou o papel discretamente na direção de Heitor. O número era obsceno, uma quantia que representava uma porção tão grande da empresa que sua estrutura entraria em colapso. Isso é absurdo! Aranha explodiu, recuperando parte de sua combatividade. É uma extorsão. Podemos discutir um acordo razoável, um valor pela propriedade, talvez uma compensação por danos, mas isto, doutor Aranha, interrompeu Beatriz friamente, não é uma negociação sobre um imóvel, é o acerto de contas de uma sociedade de 6 décadas. O número é o que é. Seus clientes tiveram o benefício do capital da minha cliente por todo esse tempo. Agora é hora de pagar. A discussão que se seguiu foi um cabo de guerra legal. Aranha argumentava, oferecia valores que eram insultuosos, tentava minimizar a importância dos documentos. Beatriz rebatia cada ponto com uma lógica implacável. Durante todo o tempo, Heitor e Lívia permaneceram em silêncio, 2 polos opostos de um conflito que era muito mais profundo do que os números em uma página. Heitor mal ouvia as palavras. Ele olhava para Lívia, via a força silenciosa nela, a mesma força que seu pai descrevera em Cecília. Ele via a herdeira não de uma reivindicação legal, mas de uma promessa quebrada. Finalmente, farto do teatro de seus advogados, ele ergueu a mão silenciando Aranha. A sala ficou quieta. Heitor se virou na cadeira para encarar Lívia diretamente, e pela primeira vez, ele a olhou nos olhos. Não havia raiva em seu olhar, apenas um cansaço profundo e o peso de uma revelação. Lívia, por sua vez, não desviou o olhar. Ela o encarou com a mesma firmeza que mostrara em sua loja, mas agora não havia desafio, apenas uma tristeza serena. Foi então que ela falou, a voz baixa, mas clara, cortando a tensão. Com todo respeito, Sra. Vargas, Dr. Aranha, vocês estão discutindo o preço de algo que não tem preço. Todos olharam para ela. Eu li os diários da minha avó, continuou ela, falando diretamente para Heitor. Ela não escreveu sobre o valor do terreno. Ela escreveu sobre a perda de um amigo. Ela escreveu sobre ver o sonho que eles construíram juntos se transformar em algo que ela não reconhecia mais. Ela não se sentia atraída por dinheiro, Sr. Montenegro. Ela se sentia esquecida. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Isto nunca foi sobre o número naquela pasta. Foi sobre a história dela. Foi sobre o nome dela sendo apagado da fundação de algo que ela ajudou a criar. Foi sobre uma promessa que seu pai fez. Uma promessa que ele pretendia cumprir. E que o senhor, sem saber, tentou apagar com uma escavadeira. As palavras dela, tão semelhantes aos sentimentos que ele lera no diário de seu pai, atingiram Heitor com a força de uma onda. A última de suas defesas ruiu. A arrogância, a raiva, o orgulho, tudo se desfez, deixando para trás apenas a verdade nua e crua. Ele havia se tornado o vilão na história de seu próprio pai. Ele se inclinou para a frente, ignorando o olhar chocado de seu advogado. Ele olhou diretamente para Lívia, e a pergunta que fez não era uma tática de negociação. Era um pedido genuíno, o primeiro que ele fazia em sua vida adulta. "O que você quer?", perguntou ele. A voz rouca, quase um sussurro.
não a advogada, não os números, você. Ele fez um gesto em direção à pasta na mesa. Esqueça isso. Diga-me, o que é justo? A sala mergulhou em um silêncio absoluto. O poder de definir o futuro, de decidir o que era a justiça, havia sido abruptamente transferido. Não estava mais nas mãos dos advogados ou dos contadores, mas nas da jovem florista que, contra todas as probabilidades, havia se recusado a se curvar. A pergunta de Heitor Montenegro pairou no ar carregado da sala de conferências. Diga-me, o que é justo? Por um instante, o tempo pareceu congelar. O doutor Aranha olhava para seu cliente como se ele tivesse perdido o juízo. Beatriz Vargas observava Lívia com uma intensidade protetora, pronta para intervir se Heitor estivesse armando uma cilada. Mas Lívia viu algo no rosto do magnata que não vira antes. A máscara de poder havia se quebrado, revelando a face de um homem confrontado com a verdade de seu pai e, por consequência, com a sua própria. Ela respirou fundo, sentindo o peso daquele momento, o peso de 2 famílias e 60 anos de história. A resposta que deu não veio de um cálculo de ganância, mas do coração de um jardim. Justiça, Sr. Montenegro, começou ela, a voz firme e clara, não é sobre destruir o que o senhor e seu pai construíram, é sobre consertar as fundações. Ela se inclinou para a frente, ignorando os papéis e os números. Primeiro a verdade. A construtora Montenegro emitirá um comunicado público, oficial, reconhecendo Cecília Alves como cofundadora da empresa original. O nome dela será permanentemente adicionado à história oficial da companhia. A contribuição dela não será mais um segredo enterrado. O queixo de Aranha caiu. Aquilo era uma exigência de relações públicas, não uma reivindicação financeira. Heitor, no entanto, apenas assentiu lentamente, ouvindo com uma atenção que nunca dera a ninguém. Segundo, continuou Lívia, a minha loja, o Jardim de Cecília. Ela permanecerá onde está, intocada. A escritura será transferida integralmente para o meu nome, livre de qualquer ônus, protegida para sempre como um marco histórico da cidade. Ela olhou diretamente para ele. Terceiro, o seu novo complexo. O coração dele não será uma torre de escritórios ou uma loja de grife. Será um parque. Um grande jardim público aberto a todos. Um espaço de beleza e tranquilidade no meio de todo esse concreto. E esse parque se chamará Jardim Cecília. Beatriz sorriu discretamente. Era uma jogada de mestre. Lívia não estava apenas reivindicando o passado, estava moldando o futuro. Quarto, disse Lívia, o senhor criará uma fundação, a Fundação Montenegro Alves. O senhor a financiará com um capital inicial substancial e sua missão será apoiar pequenos negócios familiares na cidade. Oferecerá empréstimos a juros baixos e orientação para pessoas como minha avó e seu pai eram no começo. Pessoas com um sonho, mas sem os recursos. A fundação não irá apagar o que foi feito, mas ajudará a construir novos legados, em vez de destruir os antigos. A sala estava em silêncio absoluto. Lívia havia transformado uma reivindicação legal em um manifesto de justiça restaurativa. E por último, disse ela, a voz um pouco mais suave, para mim, para que eu possa reerguer minha loja, garantir meu futuro e continuar o trabalho da minha avó, o senhor me pagará um acordo pessoal. Ela nomeou uma quantia. Era um valor que mudaria sua vida para sempre, que lhe daria segurança e liberdade. Mas, como Heitor e Aranha perceberam instantaneamente, era uma fração infinitesimal, quase simbólica, da fortuna que ela poderia ter exigido. Era a prova final e irrefutável de que sua luta nunca fora por ganância, fora por dignidade. Quando ela terminou, ninguém falou por um longo momento. Heitor Montenegro olhou para a jovem do outro lado da mesa. Ela não o havia derrotado, ela o havia redimido. Ela lhe ofereceu não a aniquilação, mas um caminho para a honra, um caminho para, finalmente, cumprir a promessa de seu pai de uma maneira muito mais significativa do que um simples cheque jamais poderia. Ele se virou para seu advogado chocado. Doutor Aranha, redija o acordo, exatamente como a senhorita Alves descreveu, cada palavra. E então ele se levantou, caminhou ao redor da mesa e estendeu a mão para Lívia. Hesitante, ela a aceitou. O aperto de mão deles não foi o de adversários, mas o de 2 pessoas selando uma paz que atravessava gerações. Obrigado, disse Heitor, a voz rouca de emoção. E Lívia soube que ele não estava agradecendo pela quantia modesta. Estava agradecendo por ela lhe ter mostrado um caminho a seguir. O ano que se seguiu foi de uma transformação tão profunda que parecia quase milagrosa. Fiel à sua palavra, Heitor Montenegro convocou uma coletiva de imprensa que se tornou o assunto da cidade.
verdade. Diante das câmeras, ele não leu uma declaração seca preparada por advogados. Ele falou com uma humildade que ninguém jamais associara a ele. Contou a história de seu pai e de Cecília Alves, reconhecendo-a não apenas como parceira de negócios, mas como a alma fundadora da visão original. O nome de Cecília Alves foi gravado em uma placa de bronze no saguão da sede da Montenegro, e a história oficial da empresa foi reescrita. O efeito na imagem de Heitor foi profundo. O vilão caricato da cidade transformou-se em uma figura complexa, um homem disposto a confrontar seu passado e corrigir um erro histórico. A construção no centro da cidade foi interrompida e os planos redesenhados. Arquitetos paisagistas foram contratados para criar o Jardim Cecília, e Heitor supervisionou pessoalmente o projeto, obcecado com cada detalhe, garantindo que fosse um verdadeiro paraíso urbano. A Fundação Montenegro Alves foi lançada com uma doação multimilionária de Heitor, e Beatriz Vargas, a convite dele, aceitou um lugar no conselho para garantir que sua missão fosse cumprida. Um de seus primeiros beneficiários foi o Café de Dona Elza, que recebeu um empréstimo para se expandir e contratar mais funcionários. Um ano depois, ocorreu a grande inauguração do Complexo Montenegro e do Jardim Cecília. O parque era espetacular. Um tapete exuberante de gramados, árvores floridas e fontes murmurantes. Um presente para uma cidade faminta por espaços verdes. E bem no coração dele, perfeitamente restaurada, mas com sua alma antiga intacta, estava a pequena floricultura com a porta verde. O Jardim de Cecília, agora reaberto, era mais do que uma loja. Era um destino, um símbolo de esperança. Naquela noite de inauguração, sob um céu estrelado e as luzes suaves do novo parque, Heitor encontrou Lívia perto de uma fonte. Ela estava observando as famílias que passeavam, as crianças que corriam na grama, a alegria que enchia o ar. "É lindo", disse ela. "Sua avó teria adorado", respondeu Heitor parando ao lado dela. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o oásis que haviam criado a partir de um campo de batalha. "Você sabe", disse Heitor, a voz reflexiva, "eu passei a vida inteira construindo monumentos para mim mesmo, coisas altas e frias, mas isto", ele gesticulou para o jardim vibrante de vida, "isto parece a primeira coisa verdadeiramente valiosa que eu já construí." Ele se virou para ela. "Eu vim aqui para destruir o legado da sua avó. Em vez disso, você me forçou a construir um para a minha. Você não salvou apenas a sua loja, Lívia. Você salvou a alma da minha família. Nós a salvamos juntos", respondeu ela suavemente. O Senhor cumpriu a promessa dele de uma forma que o deixaria orgulhoso. Heitor assentiu, um peso parecendo finalmente deixar seus ombros. "Posso lhe pedir um último favor?", perguntou ele. Minutos depois, ele saiu da floricultura carregando um buquê simples de frésias e lírios brancos, as flores que, segundo os diários, eram as favoritas de Cecília. Ele ia visitar o túmulo de seu pai, não como um herdeiro de um império, mas como um filho que finalmente entendera o significado de honra. A história de Heitor Montenegro e Lívia Alves tornou-se uma lenda na cidade. A história de como o dono da cidade que ninguém ousava enfrentar foi desafiado e, finalmente, transformado por uma humilde florista. Lívia continuou a administrar sua loja, não como uma magnata, mas como a guardiã de um legado. Ela ainda conhecia seus clientes pelo nome, ainda sujava as mãos de terra, ainda encontrava alegria no simples ato de unir flores para marcar os momentos importantes da vida das pessoas. Às vezes, ao entardecer, ela ficava na porta de sua loja, olhando para o parque que levava o nome de sua avó, um parque que existia porque ela se recusou a ter medo. Ela aprendeu que a verdadeira força não reside em arranha-céus ou em contas bancárias, mas na coragem de proteger as coisas que o dinheiro não pode comprar. A história, a dignidade e a beleza de um pequeno jardim. E ela provou para uma cidade inteira que às vezes uma única flor, plantada com amor e defendida com coragem, pode ser mais poderosa do que todo o concreto do mundo.